E aí, pessoal, continuando nossos estudos sobre o sistema nervoso nos animais, hoje vamos trabalhar o tópico 2, coordenação nervosa nos animais. Você pode acompanhar esse estudo a partir da página 45. Então, 3 ações fundamentais estão envolvidas no funcionamento do sistema nervoso dos animais. O primeiro é o recebimento do estímulo, a tradução desse estímulo e a emissão de uma resposta adequada a ele. Vamos entender esses itens, né? Recebimento, tradução, emissão, nesse doguinho que está aqui. Esse cachorro, ele está com essa carinha triste dele aqui, porque ele está com uma coceira aqui atrás da orelha, está com uma pulga atrás da orelha. Então, o que é o recebimento do estímulo nessa situação? A pulguinha vai estar aqui atrás da orelha dele e vai picar, né? Ela vai ficar incomodando. Então, esse é o recebimento do estímulo. É como se você levasse uma ferroada, uma picada, né? Alguma coisa pontiaguda tocasse em você, você tocasse numa panela quente, por exemplo. Isso é recebimento do estímulo. Então, ele recebeu o estímulo, ficou aqui incomodado e fez a tradução. Então, a tradução que ele teve foi de quê? De dor, de angústia, né? Estava ali de uma coisa que estava incomodando, de incômodo. Né? Então ele fez a tradução, né? Esse recebimento do estímulo fez a tradução e aí ele vai emitir uma resposta, né? A resposta que ele emite é coçar, para poder expulsar a pulga dali ou aliviar a dor que ele está sentindo. A mesma coisa acontece com a gente em diversas situações, né? A todo momento. Então, por exemplo, quando a gente toca numa panela quente, a gente recebe o estímulo, a variação de temperatura na nossa pele. Aí a gente recebe a tradução, a gente faz a tradução aquilo ali como uma dor. E a emissão de uma resposta é você tirar a mão imediatamente de cima da panela quente. Então, isso tudo acontece de forma bem rápida. E isso só acontece por conta de uma célula especial, que é chamada de célula nervosa, o neurônio. Tá? O neurônio é um tipo de célula, como a gente já viu lá no estudo das células, que leva essa informação, faz a tradução, recebe o estímulo, por ela que faz tudo isso. Então, a gente tem aqui essa célula maravilhosa, bem bonita. A gente está vendo aquela bem alongada, é um neurônio. Esse é a imagem artificial aqui de um neurônio, tá bom? Então, dentro do neurônio a gente tem esse centrozinho aqui, essa bolinha que é o núcleo, como qualquer outra célula. A gente tem essa região central de dentro, onde está mergulhado o núcleo, que é o corpo celular, onde abriga o núcleo, né? E a maior parte do citoplasma. E a região responsável pela manutenção da célula, é lá que está, né, nutriente, processos necessários para poder a célula se organizar. Temos aqui essas extensões do corpo celular, esses raminhos que tem aqui, são os dendritos, tá, que são prolongamentos do corpo celular responsáveis pelo recebimento do estímulo, né, aquele estímulo lá da dor, o estímulo da superfície quente, qualquer outro estímulo que a gente recebe no nosso dia a dia. É recebido aqui pelos dendritos, tá? Então é eles que recebem, aí a célula vai absorver esse estímulo e vai levar para o nosso corpo, lá para o nosso encéfalo. A gente tem essa cauda enorme que é chamada de axônio, tá? Só essa cauda aqui, ó, onde acaba o corpo celular até o finalzinho aqui, são os axônios. Prolongamento citoplasmático responsável pela condução do impulso, né? O impulso nervoso, que é justamente o estímulo. É como se fosse uma corrente elétrica passando por um fio. Ele chega aqui, ó, e passa, e é esse fio aqui que vai conduzir, é chamado de axônio. Aqui no final a gente tem essa parte que parece as raízes também, que é muito parecido com os dendritos, que são chamadas ramificações do axônio. Quando o axônio acaba, eu tenho aqui as ramificações dele. Então eu tenho uma das extremidades do neurônio, se liga a outra célula. A gente vai já ver essa questão aqui, né, que é a ramificação do axônio que se liga a outro neurônio. Dentro do axônio, né, a gente pode ver que ele tem tipo uma proteção amarelinha, tá? Então a gente tem aqui o axônio no centro, ó, e ao lado dele tem uma região, tá? Esse emaranhado amarelo que a gente está vendo aqui. Isso é o extrato mielínico ou bainha de mielina, é chamado assim, tá? É uma camada lipídica, quer dizer gordurosa, situada ao redor do axônio. Imagine um fio elétrico, né, de qualquer coisa, da televisão, da lâmpada de casa, do aparelho eletrônico. Eles são recobertos por um plástico, né? Todo fio ele é recoberto por um plástico, porque se estiver descascado é perigoso, né? Causa curto-circuito, fica
desprotegido. A mesma coisa acontece com o nosso sistema nervoso, o neurônio. No axônio é como se ele fosse um fio e ele precisa de uma proteção, tá? E essa proteção é o extrato mielínico ou bainha de mielina, a mesma coisa, tá? Então, essa barreira lipídica, né, gordurosa que fica aqui ao redor do axônio, é que protege e que garante a passagem do impulso nervoso de forma mais rápida, tá? Então, se não tiver essa bainha de mielina aqui, o impulso nervoso ele vai passar de forma danificada, ele não vai passar da forma normal, tá? Então, existe até algumas doenças, né, que degradam essa região, tá bom? Então, o impulso nervoso ele passa de forma mais rápida e eficiente com a presença do extrato mielínico, tá? Se não tiver, ele vai passar com mais dificuldade, tá bom? É só lembrar do fio das instalações elétricas. E aqui a gente tem, né, a transmissão do impulso nervoso. A gente tem um estímulo, né, como por exemplo a dor, chega aqui no sistema nervoso. Então, ele chega, ó, eu tenho aqui o começo, né, os dendritos do meu neurônio, aí o estímulo passa por dentro do meu neurônio, ó, passa pelo axônio, chega no fim, na ramificação do axônio e entra pelo dendrito de outro neurônio, e por aí vai. Então, não entra pela parte de trás, sempre entra pela parte da frente do neurônio, que é essa parte aqui do corpo celular, dendritos e tudo mais. Passa pelo axônio e vai para outro neurônio, e por aí vai, né? Vai lá do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Só que um neurônio com o outro, eles não se tocam. Tá? A gente pode perceber que aqui é o finalzinho de um neurônio e o começo de outro. Tu vê que eles não se tocam. Tá? Professor, e como é que essa informação passa de um neurônio para o outro? Essa informação passa de um neurônio para o outro por uma coisinha chamada neurotransmissores, né? Neurotransmissores. São eles, né, que transmitem, tá, a informação de uma parte de uma célula para outra, de um neurônio para o outro. Então essa célula, né, ela vai jogar o estímulo e aqui o neurotransmissor vai receber. Nós temos os receptores, dos neurotransmissores. Também temos essa região que ele não se toca, é chamada de fenda sináptica. Esse processo da informação passar de um neurônio para o outro é chamado de sinapse, tá? Sinapse. E aí a gente tem aqui essa fenda sináptica. Tá certo? Então, foquem bem aqui, galera, na passagem, na transmissão do impulso nervoso, que é importante aqui para vocês. Já as partes mais específicas, como é que acontece a sinapse química e tudo mais, não é interessante agora para vocês, é apenas fundamentos. Então, veja como é que o estímulo vai. Entra pela parte da frente, né, pelos dendritos de um neurônio, sai por ramificação para entrar em outro e por aí vai. Certo? Então, os neurônios são células tão especializadas que a regeneração deles é muito difícil. Então, quando você danifica o neurônio, é muito difícil você reatar. Por exemplo, um osso, quando você quebra, você engessa o braço e ele fica de boas, né? Agora, um neurônio não, se ele se danificar é mais complicado. Por essa razão, qualquer lesão que sofra por causa de danos ou sequelas permanentes, né, pode dar sequelas permanentes. O tamanho de um neurônio do ser humano pode variar de alguns milímetros até mais de 1 metro de comprimento, galera. Como ocorre com os que partem, né, da medula e vão até as pernas. Então a gente tem neurônios por todo o nosso corpo recebendo estímulos durante todo o nosso dia, tá? Então muito cuidado. Por isso que a gente tem que se proteger muito contra choques mecânicos, né, contra quedas, tá? Contra pancadas na cabeça, porque pode danificar os nossos neurônios e por aí danifica também a nossa estrutura nervosa, certo? Então apresentei para vocês a coordenação nervosa nos animais. Próxima aula a gente vai falar da coordenação nervosa nos invertebrados e vertebrados. Então, forte abraço e até a próxima aula.